Estamos de volta com o nosso Momento EBD, com a presença ilustríssima do nosso presbítero Gerson Fonteles e a nossa superintendente Fernanda Lima. Se você pegar Jonas, por exemplo, eu abri aqui por acaso. Então, eu discuto a autoria, a data do livro. Depois eu discuto a síntese da mensagem que o livro contém. Depois eu apresento as principais cenas, como se fosse um flash de cada ambiente do livro. No final, a gente tira a conclusão, qual é a mensagem central que o livro de Jonas queria trazer para o alunado. E a proposta didática que o livro tem, logo no início, é muito interessante porque eu dou uma orientação de como o professor deve conduzir a classe. Então, este aqui não tem mais CD, a versão anterior era com CD, que você colocava no computador e toda a apresentação. Porque esse livro, ele tem um material complementar muito interessante que está aqui no QR Code. Então, se você fotografar aqui no QR Code, você vai ter a projeção para o telão, com imagens, com aspectos geográficos do livro, e alguns quadros, né, tabelas, algumas outras informações que enriquecem a aula. Complementares, né? São complementares. Eu chamo exatamente material de apoio para o professor. Então, tem a proposta didática. A apresentação dessa edição, que foi a 4ª lá em São Paulo, foi feita pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Inclusive, ele está fazendo uma apresentação, depois que o livro foi muito bem aceito, então ele está fazendo uma nova apresentação para a 5ª edição. E aí vai ser uma edição ainda maior, né? E eu, quando estive lançando a 4ª edição lá, na escola dominical, eu dei uma aula também de um dos livros, e dei até sobre os apócrifos. Foi muito boa, muito concorrida, muitos professores presentes, e eles adotaram também esse livro. Agora, com a 5ª edição, então, eu disse o seguinte: essa igreja é uma igreja missionária que atende muito o Nordeste. É uma igreja que tem feito muito pelas cidades pequenas nordestinas, não só nos campos, onde tem a escola bíblica dominical, né, os trabalhos, campos avançados, mas também eles furam poços, eles mandam cesta básica, eles fazem muita coisa pelo Nordeste. Até porque o pastor titular é baiano, né? Eu acho que ele puxa um pouquinho aí para a terra, que ele sabe das nossas carências. Então, o que é que eu fiz? Quando eles vieram me pedir permissão para nova edição, eu digo, não precisa. Eu transfiro gratuitamente os direitos autorais do livro para a obra missionária da igreja. Então, eu cedi por contrato, né? Eu mesmo conferi esse contrato, fiz questão que fosse por escrito, que amanhã você falece, aí vem um filho e diz, o direito autoral e tal. Não, estão cedidos gratuitamente, qualquer edição, não precisa pedir permissão. E eles estão tentando agora fazer uma edição maior, porque querem mandar para o trabalho da África, que fala português. A comunidade lusófona. Lusófona, exatamente. E de modo que isso foi uma coisa muito interessante. Aqui o livro é parido fino, mas com material didático de apoio, esse livro ficaria bastante grosso, não é? E é um livro também que abençoa a Liga Evangélica. Sim, não. Aí é outra história. Que a Liga, como eu estou ligado a ela desde 1982, toda a receita dos meus livros, eu escrevi 4, né, porque eu escrevi em outros ambientes, ciência política e tal, eu banco a edição, neste caso não banco mais, porque a editora Ezion está fazendo a edição, e aí toda a receita da venda, não é o lucro que eu banco o custo e a renda vai para a LEA. Isso tem ajudado muito a LEA nos momentos de dificuldades. Toda a arrecadação da venda de livro vai exatamente direto para o caixa da LEA, como aconteceu domingo aqui, né? Foi uma benção, porque vendemos
praticamente todos os livros que trouxemos, e já foi tudo depositado para ler, e devagar estamos pagando todas as contas lá. Graças a Deus, o livro também tem abençoado a instituição da igreja que cuida de idosos. Presbítero Gerson, a educação cristã não cabe apenas na escola bíblica dominical, ela tem que ter essa extensão, cara. Excelente pergunta. A educação cristã, ela é um papel de toda a igreja, não é papel somente da EBD. A EBD é onde ela se manifesta com mais organicidade, né? Porque aí tem classe, tem alunado, tem professor, tem temas diversos, mas a gente nunca deve esquecer o seguinte: eu escrevi um livro para ajudar a entender a Bíblia, mas eu não fui reinterpretar a Bíblia. O livro-texto do alunado é a Bíblia. Então, este livro, na proposta didática, ele diz: toda vez que tiver uma referência bíblica, o aluno deve estar com a Bíblia em mãos, ele abre e lê. É para ele ler em voz alta na classe, exatamente para que todos acompanhem o versículo e o apoio bíblico. Então, o livro-texto do ensino chama-se Bíblia. Agora, se você dissesse assim: aonde é que está a instrução básica na Bíblia para o ensino de escola bíblica dominical? Se você abrir na sua Bíblia, e aí pode abrir, você tem lá exatamente a instrução do que deve conter o ensino. Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, vejam como é uma instrução que é um imperativo. Sim. Né? Ensinar, guardar todas as coisas. Né? Isso tem uma força muito grande. Primeiro que são palavras do próprio Cristo. Em segundo lugar, ele usa o verbo ensinar. E usa um complemento, fazei discípulos. Quem faz discípulo é o professor. O discípulo, ele é aquele que aprende. Então, o professor ensina e o aluno, que é o discípulo, aprende. Então, essa é a chamada grande comissão. Então, a igreja tem um papel de ensino. Só que a EBD tem esse papel com muita mais ênfase. Né? E aí, se você quiser fazer uma exegese do texto, né, tentar esmiuçar os verbos que tem aí, tem o verbo ensinar, o verbo guardar, né, o verbo ordenar, que é a própria instrução que o próprio Cristo dá. Então, todas as coisas que eu vos ensinei. Então, o que é que Cristo ensinou? A resposta você confere no próximo Momento EBD.